Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda reflexão sobre a igreja, ou, na verdade, a casa de oração, ou templo, né? Ou ponto de oração, ponto de pregação, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui que a igreja ela não é um lugar para que as pessoas exibam sua bondade e ocultem seus fracassos, temerosos de censura. Em vez disso, deve ser um lugar aberto, que trate das nossas fraquezas com misericórdia e benevolência. Então, essa frase aqui eu tirei de um livro, né, que fala sobre isso, né, fala sobre a função. Tá, a função, a gente falou um pouco no outro vídeo sobre o significado, tá, da palavra. E hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a função, tá? Quando a gente fala de função, a gente usa muito essa palavra quando a gente vai falar sobre uma ferramenta, tá? Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho essa régua aqui. Qual é a função dessa régua? Tá? Ela tem uma utilidade, né? É algo, assim, que é sólido, né? E ela é um objeto, ele é inanimado. A gente só fala de função, de utilidade, quando a gente fala de objetos. A gente não fala de função ou utilidade quando a gente fala de seres humanos, tá? Então a gente não usa assim, qual é a utilidade de Jesus? Qual é a utilidade, qual é a função de Jesus, né? A gente não fala sobre a utilidade. Qual é a utilidade de ter um cachorro? Né? Você não trata seres vivos através dessa palavra, função ou utilidade. Você fala de função ou utilidade quando você está falando de ferramentas, tá? Então, inanimadas, tá? Pessoas, a gente usa outra palavra. Tem gente que até usa também essa palavra. Ai, a minha função aqui na igreja, a minha utilidade no reino. Se você pensar que Deus pensa que você é só uma ferramenta, que você é só um objeto que ele usa e desusa, né? Aí você vai usar essa palavra com esse sentido, né? Mas tome cuidado com esse sentido, porque esse sentido, se você ficar utilizando muito essa palavra nesse sentido, você uma hora, de tanto você falar, Deus me usa, a minha utilidade. Se você começar a falar isso, se você não vigiar no significado que você quer dizer, você vai acabar se sentindo um objeto e vai achar que Deus também acredita que você só serve para ser um objeto mesmo na mão dele. Tá? O que não é o que a palavra diz, que ele fala que não faço de vocês somente servos, mais amigos, né? E entre amigos, não, eu utilizo os meus dons para ajudar, não para ser útil em alguma coisa. Então a gente não usa, tá? Não vou usar dessa forma, porque eu acho que cria muito viés de interpretação. Né? Eu não gosto, eu praticamente não gosto de falar, ai, Deus me usa, ai, deixa Deus te usar. Sei lá, eu não curto muito falar isso. Eu acho assim, acho mais bonito, né? Você falar assim, olha,
Deus vai fluir através de você, né? Através do dom que você tem, né? Permita-se utilizar esse dom em favor do reino, né? Porque o dom, sim, é uma coisa, né? O dom, o talento, sim, é uma coisa. O dom, sim, tem uma utilidade. O talento, sim, tem uma utilidade. Não você, né? Então, só para esclarecer. Então, aqui ele fala, né, eu vou falar sobre a utilidade, sobre a função, como essa régua tem uma função, por ser um objeto. Tem uma utilidade, é uma ferramenta. O que eu faço com essa ferramenta? Ela facilita a minha vida? Muito. Porque às vezes eu quero traçar uma linha reta e não consigo. Aí eu pego a ferramenta, que significa o quê? É um facilitador. É um objeto que facilita eu alcançar o meu objetivo. A furadeira é uma ferramenta, um objeto que facilita eu furar a parede. Eu poderia furar com uma caneta? Poderia, ficaria a vida toda. Mas eu consigo. Consigo porque se eu tiver persistência, eu consigo. Se eu tiver a ferramenta errada, mas eu tiver a persistência, posso demorar a vida toda, mas eu consigo. Agora, a ferramenta certa vai muito mais rápido, né? Então, a gente vai falar aqui da utilidade, da função da igreja enquanto ferramenta, tá? É nesse contexto, nesse sentido que a gente vai falar hoje. Então, nesse livro que eu li para vocês, né, O Lugar Mais Seguro da Terra, que é um livro que fala sobre a verdadeira função. Aí ele vai falar da igreja, mas a verdadeira função do corpo de Cristo, das pessoas se reunirem como igreja, tá? A verdadeira função da reunião da igreja, tá? Que nem 1 Coríntios, lá que eu falei na aula anterior. Então, por que você se reúne com as pessoas? Né? Você está ali naquele lugar, aí você se reuniu ali para se relacionar, para exercitar o amor ao próximo. Aí o que acontece? Você vai num lugar, né? Onde não é todos os lugares, mas tem muita gente que pensa assim, eu vou num lugar e eu não vou me ocultar, eu não vou falar das minhas falhas. Mas se eu falar, outra pessoa vai ficar chateada, ou ela vai ficar assustada comigo. Eu falei, realmente. Porque a igreja não é uma pessoa? Quer dizer que um carro, se ele sai da garagem, ele deixa de ser um carro? Não, ele não é mais um carro, porque agora ele está na avenida. Então, ele não é mais um carro. E você, que é a igreja, deixa de ser humano porque você está dentro de um templo? Quer dizer, lá dentro você é um santo. E lá fora você não é mais santo. Você é uma pessoa normal. Então, dentro da garagem, ele é um carro. Fora da garagem, não é um carro mais. Ele só mudou de lugar, gente. A igreja se movimenta. Então, quando você vai num templo, ou você tira o carro da garagem, é o mesmo carro em todos os lugares. Então, por que você tem que fingir num lugar? Você está num templo, você tem que fingir que você é uma pessoa que você não é. Aí você esconde as suas falhas. Nossa, que horror! Nossa, ele fez isso, tá vendo? Não tem muito sentido, sabe? Então, você é a igreja. E você se movimenta, você vai ao templo. O que você vai fazer lá? Para que eu uso a igreja? Porque a igreja é um prédio. Agora, no sentido de templo, eu vou falar templo. Por que você vai ao templo? Ele é uma ferramenta. Igual, é uma coisa inanimada, tá? Paredes com cimento. Tá? Igual essa régua. Como essa régua você usa para alguma coisa? Facilita? Consegue deixar o seu trabalho mais rápido? Mais perfeito? Consegue. A igreja é a mesma coisa. Você vai ao templo. Você se reúne como igreja.
Para quê? Para você treinar os seus relacionamentos. Ah, sim, fria, calculista? Não. Você vai normal, você é uma pessoa. Então você vai conversar, você vai sentar, você vai discutir, você vai esclarecer as suas dúvidas. Você vai ser você. Sendo na igreja, na garagem, na casa da vizinha, vai ser simplesmente você. Você só vai num lugar. Tá? Então, o que você vai fazer no templo, né? Então, o que eu li aqui é que o templo não é um lugar para você, não tem a função para você exibir a sua bondade e ocultar os seus fracassos. Que muitas vezes a gente fica com medo da censura, porque as pessoas não demonstram a amabilidade, a benevolência para te acolher, muitas vezes nesses lugares, que o certo seria. Tá? Então, não é essa a função. Tá? Qual que é a função? É o templo, a reunião como igreja, é uma ferramenta, tá? Para a gente encontrar a luz. É o caminho. Você tem vários caminhos, e tem gente que não entende muito isso, para você encontrar a Deus. Tem vários. Vários. Muitos. Tem gente que é num sonho. Tem gente que é um amigo. Tem gente que é lendo a palavra em casa sozinho. Tem gente que é com a mãe, com o pai, que ensina desde criança. Tem gente que é com o vizinho. Tem gente que é indo na igreja. Tem gente que é amando um cachorrinho. Tem várias portas para você encontrar Deus. Depois, o caminho, depois que você entra pela porta, o caminho é o mesmo. Mas existem várias portas que levam a um único caminho. Não são todas as portas que levam a esse caminho, mas esse caminho tem várias portas, você entendeu? Não são todas as portas que levam ao mesmo caminho, mas um caminho para você entrar contém várias portas. Então, há várias possibilidades de você chegar a Deus, como eu falei, todas essas aqui. Inclusive, pode ser sozinho. Tá? Então, na verdade, o templo é só mais uma dessas portas. Porém, uma das mais importantes, né? Mas tem outras, todas essas outras portas. Então, eu posso dar um exemplo aqui, que através dessa porta, é a porta mais fácil de você acessar o caminho. Tá? O caminho que conduz para a luz. Por quê? Porque cada esquina tem uma. Tem umas que fica aberta 24 horas. Se você tiver com algum problema, você vai lá e você pede socorro. Tem sempre alguém para te aconselhar, para te ajudar. É uma válvula de escape para as pessoas que não têm luz. Aí ali é como se fosse, eu vou lá, vou ver o que ele fala. Como eu falei, tem outras portas. A pessoa poderia abrir um livro? Poderia. Várias coisas. Poderia sonhar, poderia ter uma visão, poderia alguma pessoa falar com ela na rua, poderia. Mas a igreja, templo, é uma das ferramentas que conduz ao caminho, que leva ao caminho, tá? É uma ferramenta natural, uma ferramenta humana. Isso aqui é uma ferramenta humana. O templo também é inanimado, ele é uma ferramenta humana.
Por quê? Porque lá dentro se reúnem pessoas, aí lá você tá indo num lugar para você escutar coisas positivas, coisas boas, coisas às vezes que vão confrontar a sua realidade, mas que no final, a princípio você vai se sentir bem, mas no final você vai ver que o jeito certo é aquele mesmo, você vai se sentir melhor, a sua vida vai melhorar, porque você mudou a sua mentalidade, a sua forma de pensar, né? Então, é uma ferramenta. Então, é uma porta, não tem só essa, tá? E a porta aqui não é no contexto bíblico que eu estou utilizando, tá? É uma porta mesmo nesse contexto que eu estou falando de acesso. Acesso ao caminho. Agora, o caminho, quando eu falo, é nesse contexto. Então, agora, e esse caminho que eu falei? Esse caminho, ele é o caminho, realmente, que, né, o mestre traçou, né? Ele é o caminho. Então, imagina uma pessoa que passou por um caminho. Ele passou toda a trajetória dele de vida. Quando você fala assim, eu quero seguir Jesus, você faz o quê? Quando você quer seguir uma pessoa, você vai me seguir? Eu vou por esse caminho. Você vem? Você faz o quê? Você segue, me segue. Ah, eu vou do ponto A ao ponto B. Você vem comigo? Vou. Então eu vou na frente e você segue. Quando uma pessoa passa por um caminho que não existia, ela faz o caminho. Presta atenção, quando você está no mato, aí tem um monte de árvore, aqueles arbustos enormes. Não tem caminho, só que você tem que atravessar do ponto A para o ponto B. Você tem que atravessar. Só que não tem caminho, ninguém passou ali antes. Tá tudo como a natureza fez, tá tudo cheio de pedras, barros, barrancos, matos, cobras, tudo. Só que eu preciso atravessar, preciso ir do ponto A até o ponto B. Como que eu faço? Se eu sou a primeira, quem vai abrir o caminho? Quem vai ser a primeira pessoa que vai abrir o caminho para as outras pessoas? Ai, outra pessoa vai fazer uma trilha aqui. Ai, deixa eu abrir um caminho aqui, porque é mais fácil esse caminho. E agora as outras pessoas que vêm atrás vão seguir esse caminho que eu abri. Então, o que ele fez? O que o mestre fez, né? Foi isso. Não existe, ninguém tinha feito o que ele fez. Ninguém havia feito o que ele fez nunca na humanidade. Ele foi o primeiro que fez o que ele fez do jeito que ele fez, com o propósito que ele fez. Então ele fez algo inédito. Ele fez algo que ninguém fez antes. Ninguém passou por aquele caminho antes. Então a primeira coisa, quando a gente fala que Jesus é o caminho, é porque ele que abriu esse caminho. Ninguém veria esse caminho se ele não tivesse feito antes. Se ele não tivesse pegado, vamos usar o exemplo da trilha lá do mato, pegado a foice e aberto o mato e falado, gente, aqui tem um caminho, vem por aqui, pode cortar caminho aqui que dá a volta, é muito longe, vem por aqui. Se não fosse ele ter traçado esse caminho, ninguém conseguiria traçar, porque ninguém conseguiria fazer o que ele fez. Nenhum ser humano conseguiu fazer, só ele mesmo. Nem antes dele não houve, nem depois haverá. Então é isso. E esse caminho, seguir esse caminho, o que é? É fazer o que ele fez. Qual foi o caminho que ele passou? Na trajetória de vida, ele caminhou em direção a fazer a bondade para as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo. Ele fez isso? E aí ele foi fazendo milagres, e aí ele foi provando. Tá, tudo isso que ele fez, no final deu certo? Ele chegou do ponto A até o ponto B que ele queria? Chegou. Tá, e então, por que não seguir se deu certo? Aí você vai e segue a trilha, né, do que ele fez. Então, a bondade,
lealdade, tudo que ele foi, tudo que ele demonstrou através das ações. Você vai fazer igual, você vai imitar. Aí você vai seguir o mesmo caminho. Isso que é seguir o mesmo caminho. E o que acontece? Só que se você... Qual que é o papel do templo aí nessa história? Se você não sabe a nada a respeito desse caminho que deu certo, você não tem como seguir. E, na verdade, o templo é o seguinte, onde as pessoas se reúnem para ouvir sobre como caminhar nesse caminho. Então, uma das funções do templo é reunir pessoas para escutar uma outra pessoa para dar uma aula, uma palestra de como é seguir esse caminho, que nós todos vamos seguir. Nós estamos aqui aprendendo, é uma sala de aula. Nós vamos seguir esse caminho. Ó. Jesus fez isso, isso e isso, e deu certo. Ele abriu o caminho, ele falou que dá, desse jeito dá. Aí você vai atrás, isso, você faz tudo o que ele fez. Ah, ele amou o próximo, ele não roubou, ele não mentiu, ele fez tudo. Aí você segue os passos direitinho, como se fosse uma cartilha, entendeu? Faz tudo certinho. Aí você tem o sucesso que não é o sucesso financeiro, nada disso, porque ele não conseguiu isso. Não era esse o objetivo, né? O sucesso pessoal, o sucesso da salvação da alma. Tá? E é assim que você vai conseguir. Mas o que então, mas esse daí tudo bem. Mas o que é o papel do templo, então? É isso que eu te falei. O templo você vai reunir pessoas para todas ali estão querendo aprender sobre como seguir esse caminho, que ele é o caminho. Todo mundo está querendo aprender ali. Então, o que vocês estão fazendo? Vocês são colegas de sala. Todos vocês são colegas de sala. Lá na frente tem um professor que ele vai abrir um livro, ele vai ler, né? O livro, o mais importante dos livros de todos. E aí ele vai falar sobre aquilo. E você vai escutar. E se fizer sentido para você, você vai praticar. Praticar. Né? Então, imagina que você está numa sala de aula e você está com todos os seus colegas lá da terceira, quarta série. Qual é o objetivo de você ficar virando pro seu colega? Eu sei mais que você. Nossa, você não sabe? Você não sabe isso? Nossa, olha, professor, ele errou. 2 mais 2 não são 5. Isso daí é infantilidade. Essa competição, mostrar que sabe. Como é que você vai na escola? Olha só, as pessoas exibem a sua bondade e ocultam seus fracassos. Como é que você quer aprender, ir numa escola e aprender se você não levanta a mão e fala que tem dúvidas? Ou se você fala para todo mundo o que você já sabe? Você vê que não tem nenhum sentido isso? Quer dizer, você vai ao templo para você aprender. O que você vai fazer lá? Para você aprender, trocar ideia com os coleguinhas, com as outras pessoas, certo? E você não espera que tenha críticas, né? Porque é o que a gente espera. Quando a gente está numa sala de aula, você acha legal você falar, professor, eu não sei isso, e todo mundo dá risada de você? Uma coisa que eu sempre aprendi quando eu era pequena é não tenha dúvida, não tem pergunta idiota. Não precisa ficar com vergonha de nada. Quando você tem uma dúvida, você pergunta, você expõe o seu fracasso. Você fala, gente, eu não sei isso. E a mesma coisa. É um templo, é um lugar onde as pessoas vão. Você já viu pós-graduado frequentar a terceira série? Não tem sentido. Então, só vai na escola
aprender quem precisa aprender. Então, você tem que se colocar nessa posição de aluno. E, na verdade, até o professor está aprendendo, todos estão. Então, é uma coisa assim muito complicada quando você tem esse sentimento de superioridade dentro de um lugar que você tá nítido que você não sabe porque você tá ali para aprender. Ninguém aqui é professor. Não existe professor. Professor é Jesus. Tá todo mundo aprendendo. Então, não fique demonstrando que você já sabe. Sabe? Ah, sua bondade, eu sou bom. Não, essa é a minha bondade. Olha como eu sou bom. Não. Não, não. Ali não é para você demonstrar suas virtudes. Né? Ali não é palco, ali não é nada disso. Ali é para você justamente aprender coisas. Ninguém vai na escola, quem já sabe não tá na escola. Quem já sabe tá na vida. Quem tá na escola não sabe. Ou quem tá na escola tá ensinando, mas também não sabe muita coisa. Então não adianta você ir na igreja e falar que é perfeito. Desculpa, se você é perfeito e tá na igreja, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Você tá fazendo o quê? Se você já sabe tudo? Tá errado. Sabe? E eu falei, não tenho estudante universitário cursando a segunda série. Não tem. Ele tá em outro lugar, ele tá trabalhando. De vez ou outra ele tem que pegar um livro? Tem. De vez ou outra ele tem que voltar e falar, ai, deixa eu ler aquilo ali de novo, ai, preciso de um conceito lá que eu não tô lembrando mais, ai, tô errando uma coisa besta. Tem, que é normal. A gente vai, volta, relê, lê. Mas se ele voltou na posição de aluno. Ele não voltou na posição de universitário. Porque ninguém volta nessa posição. Quem está ali tem consciência de que é aluno. Então, essa bondade, né, ela é isso. Não ficar demonstrando bondade, uma virtude, uma coisa que você já alcançou, né, e ocultando seus fracassos. Tenha em mente o que você foi fazer lá. Tenha em mente qual é a função da igreja. Se você vai num lugar que você não sabe o que você foi fazer lá, não vá. Não vá. Você só sai da sua casa, pelo amor de Deus, se você souber o que você está fazendo, o que você vai fazer. Se você vai no cabeleireiro, você sai da sua casa sabendo que você vai cortar o cabelo. Pensa, vá num lugar em que você saiba o que você vai fazer lá. Então, chegou lá, o que eu estou fazendo aqui? Aprendendo. É para demonstrar minhas virtudes? Não. É para eu ficar escondendo os meus fracassos? Não. Essa não é a função das pessoas se reunirem com uma pessoa lá na frente ensinando alguma coisa. Não é. Então, gente, é isso. A igreja, o templo, é o caminho, é uma porta, uma escola para você ter um aprendizado sobre como Jesus caminhou e aí você imitar e praticar isso na sua vida cotidiana. Tá? Por isso que o individualismo não é uma alternativa, tá? Você não ir, né? Porque depois que você estuda, você escuta lá a palestra, você entende, né, o mestre falando, sempre tá no final da aula tem algum exercício, de vez em quando tem prova surpresa. Tá? Então, você precisa praticar aquele conhecimento. Tá, e como é que você vai praticar? Trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Vamos fazer uma atividade? Vamos fazer um trabalho em grupo? Vamos fazer uma mesa, uma roda de discussão? Vamos fazer um fórum? Amar ao próximo, aula de hoje. Trabalho em grupo. E aí? Sábado vamos
vamos fazer uma obra lá, vamos ver se você aprendeu. Não é o que você faz, mas a intenção com que você faz, tá? Então, a igreja é isso, é um coletivo onde as pessoas, a igreja é templo, né? O templo é isso, é uma reunião onde as pessoas vão com o objetivo de aprender e, através disso, praticar as coisas que se aprendeu. Vai ter erros? Vai. Vai ter erros. Não tem ninguém perfeito. Tá? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.